Olá, tudo bem? Vamos aqui a mais um Papo com Torquato, respondendo perguntinhas feitas por vocês, aqui uma lista de perguntas. Acho que a semana dá para abrir mais, Camininha? Dá. Essa semana então a gente deve abrir mais. A primeira pergunta aqui é uma pergunta bem complexa para eu falar sobre ela. Falha de implantação e células NK aumentada. A pessoinha acabou botando uma vírgula e ainda colocou uma adenomiose aqui do lado e um ponto de interrogação. Só mesmo para dar uma... Eu vou tentar. Vamos lá. Célula NK. Célula Natural Killer. Fazendo a tradução livre do inglês, célula naturalmente assassina. Essa célula, ela é importantíssima nas nossas defesas, principalmente nas chamadas defesas inatas, contra as bactérias, contra os vírus, contra os tumores que se formam dentro da gente. Essa célula é importantíssima. Essa célula existe no nosso sangue e também lá no endométrio. Vamos ao passado, porque a verdade parece que mudou. No passado bem recente, do qual eu participei dele, o que se pontuava claramente era que, se você tivesse células natural killer aumentadas no sangue periférico, você tinha uma maior propensão a distúrbios reprodutivos, desde infertilidade, passando pelo aborto, até a falha de implantação. O conhecimento foi aumentando a partir deste conceito e hoje a coisa parece que mudou. E aí eu queria pontuar para vocês esta possível mudança. Pois bem, eu falei que existia a célula natural killer lá no teu sangue e no teu endométrio. Também tem a célula natural killer endometrial. E olha uma coisa interessante. Lá no local da implantação dentro do endométrio, a principal, a mais frequente célula existente é a célula natural killer. Isso produziu um bug nas nossas cabeças. Porque se ela é uma célula naturalmente assassina, por que ela está presente lá onde o embrião está se implantando? Então as gravidezes não deveriam acontecer porque seria para esta célula natural killer endometrial atacar o embrião. Pois bem, o conceito mudou, como eu falei. O que nós sabemos hoje é que a célula natural killer endometrial não é a mesma célula natural killer do sangue periférico. A célula NK do sangue periférico tem a natureza assassina, de matar. Mata vírus, bactéria, tumores e algo mais. Já a célula natural killer endometrial, ela possivelmente mostra os trabalhos mais atuais, que ela pode ter um papel de permissão para a implantação. Pode ser que ela sinalize ao sistema imunológico que aquele embrião pode se implantar. Portanto, hoje, este conceito está aparentemente mudando. Mas calma com a verdade. A verdade não é fácil, a verdade não é simples. E depois eu posso dar um exemplo muito bobo para vocês entenderem como a verdade é algo muito complexo. Voltemos à célula NK endometrial. Então pode ser que hoje a célula NK endometrial tenha um papel decisivo na implantação. E em outras determinadas situações, esta célula natural killer endometrial pode, ao invés de se comportar como permissiva, como uma célula de ataque ao embrião. O grande mistério que está posto para a ciência é descobrir em qual situação essa célula NK endometrial muda sua feição. Aparentemente, pacientes com endometrite crônica, pacientes com adenomiose, são pacientes que
podem ter uma célula natural killer mais tendenciosa para o assassinato do embrião, para a morte, para o ataque do embrião. Enquanto em outras circunstâncias mais normais, ela tem um papel de permissividade. Então observem que a verdade mudou de uma década para cá. Parece que os conceitos serão outros num futuro, num presente já e num futuro muito próximo. E cabe a nós, na medida que a ciência avançar, na medida que nós conseguirmos chegar mais perto da verdade, a gente consiga definir naquela paciente que tipo de célula NK ela terá. A célula natural killer que permite a implantação ou a célula natural killer que verdadeiramente comporta-se como uma assassina e tenta inibir a implantação. Esse é o grande mistério que está posto para a ciência, mas obviamente que nós chegaremos até essa verdade. Mas como eu havia dito, gente, a verdade, ela é difícil de se conseguir. Quer ver um exemplo muito claro? Século II. Muitos anos atrás, existia uma teoria que se tornou a verdade daquele momento. Sabe o que dizia isso nessa teoria? Que a Terra era o centro do universo. Em torno da Terra giravam os planetas. O geocentrismo. Nós sabemos que isso é uma enorme mentira. Os planetas não giram em torno da Terra. Os planetas giram em torno do Sol. E aí nós temos o heliocentrismo. Muito bem. Parece uma bobagem, né? Mas do século II até o século XV, quando apareceu Nicolau Copérnico, com essa nova teoria e com comprovação, mostrou que, na verdade, a Terra girava, era em torno do Sol e não o contrário disso. Gente, foram 13 séculos, 1.300 anos para se descobrir a verdade. Entendem como a verdade é uma mulher misteriosa que nem sempre está disponível para se mostrar? Isso cabe na primeira parte da minha explicação quando eu falei da célula NK. E a complementar um pouco essa minha historinha de Nicolau Copérnico, a Igreja Católica só reconhece essa teoria no século XVIII. E pasmem, gente morreu defendendo a teoria do heliocentrismo. Gente morreu assassinada pelas leis do Estado. Pasmem, vejam como a coisa é complexa. Então, minha filha, essa história aí da célula NK, ela infelizmente não está escrita. Ela está sendo escrita. E houve já mudança conceitual em relação a ela. Muito bem, você perguntou de adenomiose. Eu vou me permitir não falar hoje de adenomiose, porque eu queria um assunto que eu gosto muito primeiro, e eu vou deixar isso para um outro momento. Eu te prometo que eu vou voltar a esse assunto. O que significa um número aumentado de células NK na imunohistoquímica? E ela colocou aqui o valor de 44%. Muito bem, vamos falar disso então. Já complementando um pouco a primeira parte. Particularmente, eu gosto de fazer a imunohistoquímica em toda paciente que eu transfiro. E eu, particularmente, analiso sistematicamente a célula NK, analiso sistematicamente a presença de plasmócito, que indica endometrite crônica. Essas duas análises são sempre feitas por mim antes da transferência. O que é que nós tínhamos em relação à célula NK? Haviam 3 parâmetros. Haviam não, existem 3 parâmetros. Quando fala que a célula NK está acima de 9%, está aumentada. Um outro, acima de 12%. E um outro, acima de 20%. Observa que não há nem consenso de qual valor nós consideramos a célula NK aumentada. Mas eu nem estou falando só do consenso. Eu estou falando da função da célula NK. Essa é que ainda nós estamos longe
de descobrir. Quando você pontua 44%, eu acho um valor bem elevado. E se você é uma paciente com falha de implantação, aí eu estou falando especificamente para você do seu caso, e se eu fosse seu médico. Se você fosse uma paciente com falha de implantação e ou aborto clínico de repetição, eu te confesso que eu faria um pouco de corticoide aqui nessa situação, que é um anti-inflamatório que pode inibir a atividade da célula NK. Existem outras substâncias, aí vai um pouco mais cara, como intralípide, onde é uma emoção de gorduras que é feito na sua veia, que também, não se sabe bem o motivo, pode inibir a atividade da célula NK. Então eu diria que você é uma candidata, principalmente se tivesse a condição da falha de implantação, que eu discutiria, mediante a luz do conhecimento atual, de que nós não temos segurança plena e absoluta, convicção plena e absoluta de que o que estamos fazendo é o correto. Mas é conversa franca, olho no olho. Eu sempre digo assim para o meu casal: gente, nós estamos num barco em alto mar. E o que me cabe como função é tentar atracar esse barco em um porto seguro. E até lá, teremos ondas e tempestades. Mas a gente vai dar um norte. Então, para esta paciente, eu diria, vamos fazer isso. Mas combinado. Mas dizendo, não tenho segurança plena e absoluta. Porque a verdade é extremamente difícil de se conseguir. Jogo aberto, sempre. 2 doses de Zoladex. Zoladex é um análogo do GNRH, eu posso falar um pouco depois disso já. Após cirurgia de endometriose avançada, é uma boa estratégia para engravidar? A pergunta é boa. Antimileriano de 3,1. Bom, para você que está chegando, o Zoladex, o análogo do GNRH, ele faz com que a tua hipófise, uma célula, uma glândula que existe no meio do teu juízo e que coordena a ovulação lá nos ovários, para os ovários produzirem estradiol. Muito bem. Quando você faz o análogo do GNRH, o Zoladex, você faz a sua hipófise parar de funcionar. Consequentemente, você não vai ter função ovariana e, consequentemente, você não vai ter estradiol. E o estradiol é o hormônio que alimenta a endometriose. Então, esta paciente, ela fez a cirurgia da endometriose e depois fez 2 ampolas de análogo do GNRH e perguntou se essa era uma boa estratégia. Eu vou te falar assim, à luz do que nós sabemos do último consenso, do último consenso da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, eles têm um consenso que sai de tempos em tempos a respeito de endometriose. Foi atualizado agora, em agosto de 2022, e um dos pontos postos nesse consenso é de que se vale a pena ou não você usar análogo depois que você faz uma cirurgia de endometriose. Este consenso pontua que não. Que o tratamento medicamentoso, remédio, Zoladex é um remédio, para tratar endometriose quando associada à infertilidade, portanto, para melhorar a tua fertilidade, não produz resultados positivos. Tanto faz como tanto fez. Este é o consenso. E, novamente, esta é a verdade do momento. Não quer dizer que a verdade do momento seja definitiva. Então, eu não discordo do colega que fez. Foi ele que te operou, foi ele que viu o quanto que ficou de cirurgia residual. Essa terapia que não vai, digamos, ter grandes impactos na tua vida. Não é como se usar um quimioterápico, fazer uma radioterapia. Não é. Então, não estou discordando do colega, eu só estou pontuando que, quando você tem endometriose e você quer engravidar, não adianta remedinho. Este é o consenso do mundo do mês de dezembro de 2022. Mas isso pode mudar. Antimileriano de 3,1, muito saudável esse antimileriano, gosto muito dele.
Se você não fez cirurgia dentro do seu ovário, provavelmente esse antimileriano não se modificou. No entanto, se você fez cirurgia no seu ovário, provavelmente que você deverá ter uma queda neste antimileriano de até 30% a 50%. Então, como eu não sei o restante dessa história, vai apenas essa informação para que você se balize um pouco mais em relação ao que fazer. Qual a possibilidade de engravidar na primeira tentativa de inseminação? Essa é a pergunta, é uma pergunta boa. E deixa eu te falar uma coisa, eu não gosto de inseminação. Não gosto. E eu vou te dizer por quê. Na inseminação, você coloca o sêmen no interior da cavidade uterina. Portanto, você livra a vagina. E aparentemente, se trata de um pensamento muito bom. Sabe por quê? O pH da tua vagina é extremamente ácido, ali por volta de 4. Imagina que 7 é o neutro. Acima de 7, abaixo de 7. Acima de 7 mais básico, abaixo de 7 mais ácido. É em torno de 4, o que confere uma acidez muito intensa lá na tua vagina. Logo que os espermatozoides entram em contato com este meio vaginal muito ácido, muitos morrerão. Então há um sentido muito lógico nós não depositarmos o sêmen, obviamente estou falando na inseminação, porque na relação sexual é colocado na vagina, que você coloque este sêmen na inseminação lá no útero, livrando o pH ácido da vagina. Plausibilidade científica maravilhosa, perfeita. No entanto, vindo também da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, eles têm um acompanhamento das inseminações lá no continente europeu. A taxa de gravidez por tentativa de inseminação não passa de 15%. E aí está o motivo pelo qual eu não gosto muito da inseminação. Ela tem um custo, e esse custo não é um custo tão baixo e entrega pouco. Sabe? Então eu não gosto muito. É como se você contratasse um jogador e vai pagar um salário muito bom a ele e aquele jogador não vai te entregar um bom resultado. Então esse jogador fica muito caro, já que ele não entrega um bom resultado. Não importa se o valor desse jogador, do salário dele, for 5, 10 mil reais. Se ele não te entrega um bom resultado, ele está caro. Então é esse o meu pensamento que eu tenho da inseminação. Não gosto, não quer dizer que não faço. Papo aberto com o casal, jogando claramente os números e a decisão a ser tomada. Portanto, a resposta é em torno de 15%. Tenho 25 anos e tenho apenas o útero. Nossa. Qual a probabilidade de a FIV dar certo? Minha filha, se eu estou a te entender, você não tem mais trompa e ovário. Suponho eu. Aqui abre até um parênteses, sabe? Muito cuidado em operar cistos de ovário. Muito cuidado, gente. A imensa maioria, mais de 90% dos cistos ovarianos são chamados de funcionais. Eles são chamados de funcionais porque eles aparecem e desaparecem com a ovulação e a menstruação. Na verdade, todo mês que você ovula, você forma um cisto. Você forma um cisto lá. É uma bola em torno ali de 2 centímetros a 2,5, até 3 centímetros, que estoura. Alguma dessas bolas naquele mês não estoura, mas você vai fazer um ultrassom e ele está lá. É só você dar um tempo para aquele ovário que aquela bola que não estourou vai ser absorvida. Ou algumas vezes ela estoura e o sangue fica dentro, não sai. É um cisto, também a gente chama de cisto folicular na primeira situação e cisto de corpo lúteo na segunda. Vi muitos casos de pacientes com cisto folicular e cisto de corpo lúteo terem até os seus ovários extirpados por uma doença que não é nem doença, é apenas uma condição do corpo que basta o tempo, 30, 60 dias, resolveria e aquele cisto seria absorvido. Então eu estou pegando esta tua colocação, não sei se foi teu caso, provavelmente não, para te dizer para você que avalia com critério, avalia com cuidado
os cistos ovarianos. A imensa maioria deles, a imensa maioria são cistos não cirúrgicos. Existe um tipo de avaliação ultrassonográfica na qual a gente pontua o risco daquele cisto não ser benigno. Esta situação sim merece talvez a avaliação exploratória de uma cirurgia. Esta aqui específica. Então o ultrassom é um exame extremamente importante porque ele gradua esse cisto para eu pensar em cisto funcional ou cisto tumoral. Isso é importante aqui para você. Olha aqui, olha. Paciente com adenomiose consegue engravidar naturalmente? Eu vou deixar essa pergunta da adenomiose, porque eu vou querer conversar com vocês um dia só sobre adenomiose. Mas a princípio eu vou te responder que sim. Mas eu também vou te responder que provavelmente isso já tem uma força de verdade maior. Você pode ter uma incidência maior de aborto. A paciente com adenomiose parece muito claro que ela aborta mais. Paciente com... Eu tenho uma proteína, eu entendo que é a proteína S, porque aqui botou S52, acredito que seja só a proteína S, indica trombofilia. Nesse caso é necessário o uso do Versa na gestação. Veja bem, proteína S é uma proteína nossa natural, nós nascemos com ela, e ela é uma proteína que combate os coágulos, certo? Nós temos aí a proteína C, a proteína S e a antitrombina 3. São proteínas anticoagulantes, combatem os coágulos, os trombos que nós formamos em nosso corpo. Essas proteínas podem existir em quantidades mais deficitárias, menores do que o valor normal. A proteína S especificamente é um fator trombofílico leve e ela isoladamente, sem nenhum evento clínico, ela não merece tratamento. É diferente de você chegar para mim e falar assim, evangelista, eu tive um aborto e principalmente esse aborto foi além da 10ª semana e eu tenho a proteína S baixa. Mudou a configuração. Porque você vai ter um fator trombofílico no seu sangue e se você vai ter uma história clínica presente. Percebe que mudou? Percebe que já não é a mesma paciente? Então a minha atitude também tem que mudar. Em uma atitude eu não te trato, que foi a tua pergunta, e na outra atitude, se você mudou como paciente, passou a ter um evento clínico, eu te trato. Tá bom. Camilinha. 25 minutos. Em protesto, eu quero que isso esteja lá, viu? Em protesto, Camilinha de novo aqui vai dizer que eu não posso mais falar. Eu doido para falar mais aqui, mas tá bom, ela manda em mim. Então pronto, ela manda em mim, ela que sabe, é isso mesmo. Eu que pago o salário dela, meu Deus, mas tá bom. Um abraço, garotas e garotos.